abençoada e prometida, da fé que faz a força do labor, da hospitalidade, o dom de bem servir ao próximo com muito amor. Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. O trem de ferro da Sorocabana fez o progresso chegar aqui. Na época a cidade criou fama com as lavouras do abacaxi. Depois o algodão e hoje a cana são frutos do teu solo produtor. Uniram-se a indústria e o comércio aos ideais do agricultor. Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. As chácaras, os campos e as fazendas, os grandes aras, tudo igual. Aqueles que procuram aconchego em teu sossego, buscar a paz. Dentro do civil paraquedismo, o polo do turismo e do lazer. Boituva nós sentimos ufanismo, é ótimo teu filho. Em quadro aqui, com certeza não volta, né? O Marquinhos faz trem, né? Deu um de ouro, Já pra casa. Aqui, dia 13, dessa vez eu fui ler. Filma, não? Oi? É doutor ou doutor Gustavo? Deus tem para aberto a sessão.
Peço à vereadora Patrícia que eu faça a leitura do texto da Bíblia e logo em seguida o hino nacional. Fica de reserva. Pode ficar na lição de reserva. Salmos 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás a vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me e diz coisas vãs, no seu coração amontoa maldade em saindo para fora, e disso que fala. Todos os que aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém.
Senhor Presidente, estão presentes todos os vereadores. Passo ao senhor secretário a última sessão para que faça a leitura. Senhor presidente, eu pediria que o senhor consultasse, não a leitura. Querido vereador Celestino, está em votação. Os vereadores que concordaram podem sentar-se, que discordaram se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário a fase seguinte do expediente executivo. Ofício número 477, 2004. Boituva, 12 de agosto de 2004. Senhor Presidente, pelo presente, envio especialmente encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres edis desta Casa de Leis o balancete referente ao mês de julho de 2004, conforme a Instrução 4/70 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sem mais para o momento, ou seja, expressando nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. Senhor presidente, eu gostaria de uma cópia desse balancete, por favor. Senhor Francisco. Eu também gostaria. Senhor Francisco. Passo ao senhor secretário a parte desse expediente apresentado por vereadores e recebido de diversos. Ofício número 290, 2004, do Departamento de Estrada e Rodagem, Tapetininga, 10 de agosto de 2004, referência ao ofício número 201 da Câmara Municipal. Prezado Senhor, vimos pelo presente, em atenção ao ofício de referência e indicação número 137 de 2004, de autoria do vereador Celestino Correia, quanto à construção do viaduto sobre a SP-129, interligando a rua Conselheiro Antônio Prado à rodovia Alfredo Sebastiani, que faz a ligação entre os municípios de Boituva e Sergipe. Informar: estrada SP-129, trecho quilômetro 13,1, serviços do viaduto, extensão 35 metros de comprimento, 12 metros e 70 centímetros de plataforma. Custo da obra: R$ 831.443. Esclarecemos que para a execução do serviço há necessidade de autorização do senhor governador e liberação do crédito. Sem mais, atenciosamente, engenheiro Rafael do Amaral Campos Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de uma cópia e vou batalhar em cima disso, porque eu acho que ali é necessário, porque está acontecendo um acidente direto ali. Senhor Francisco. João Carlos de Souza Meirelles, secretário de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo. É um prazer convidar para o seminário que contará com a participação do governador Geraldo Alckmin, a segunda SP Exportação. Na pauta, novos caminhos para o comércio exterior paulista, abordando microempresas nas grandes cadeias, incluindo logística. 1º de setembro de 2004, 9 horas, das 9 às 17 horas, Centro de Exposições Imigrantes, São Paulo. No ofício da Secretaria da Habitação, ofício número 1805. Senhor Presidente, com satisfação convido Vossa Excelência para participar do Seminário Regional sobre o Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais de Interesse Social, que a Secretaria realizará no dia 13 de agosto no município de Sorocaba, em anexo à programação. Passo ao senhor secretário a pasta de projetos de lei do Executivo. Ofício número 479 de 2004, Boituva, 12 de agosto de 2004. Senhor Presidente,
Pelo presente, estamos caminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 38/2004, de 18 de agosto de 2004, dispõe sobre a denominação da pista de caminhada que especifica: certo contarmos com a deliberação em caráter de urgência urgentíssima do referido projeto, ao ensejo expressamos aos vereadores nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração, atenciosamente, a José Marcus, prefeito municipal. Requerimento número 081/2004. Senhor Presidente, queremos a mesa, após ouvido o plenário da Câmara, de acordo com os artigos 186 a 189 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, que o projeto de lei número 038/2004, de 12 de agosto de 2004, do Executivo, que dispõe sobre a denominação de pista de caminhada que especifica, seja submetido ao regime de tributação de urgência especial, entrando imediatamente em discussão e votação na ordem do dia. Salas sessões de 17 de agosto de 2004, Alderir de Campos, presidente, subscrito pelos demais vereadores. Disposto a discussão e votação, por mesmo estar subscrito por todos os vereadores. Aprovado. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma colocação quanto à minha assinatura desse requerimento. Eu gostaria que o senhor enviasse ao nosso prefeito municipal que ele não precisa mais pedir nenhum projeto em regime de urgência urgentíssima, porque nós temos sessão todas as segundas-feiras. As sessões não são mais quinzenais, portanto dispensa aonde ele pede urgência urgentíssima. Estou votando a favor, em consideração à família, que são meus amigos, mas eu gostaria que esse tipo de projeto, esse regime de urgência urgentíssimo, não viesse mais para essa Câmara, porque, como eu já disse, as sessões são semanais. O urgentíssimo partiu dessa Câmara, da Câmara, não do Executivo. Então, a Câmara, o senhor presidente, tem que observar esse item que é relevante para que não se peça nenhum projeto em regime de urgência urgentíssimo, já que nós nos encontramos todas as segundas-feiras. Todos nós ensinamos. Então, como há esse projeto de caráter emergencial, eu suspendo a sessão para as comissões dessas pareceres. Declaro reaberta a presente sessão. Passo ao senhor secretário a parte de pareceres das comissões. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de decreto legislativo número 22/2004. O projeto de decreto legislativo, assim especificado, propõe a concessão de título de honra ao mérito ao Sr. Luiz Carlos Antonietto. A lei municipal número 1355, de 26 de dezembro de 2000, disciplina as condições para a concessão de título de honra ao mérito. Após a análise do texto legal, os membros dessa comissão, que ao final subscrevem, quanto ao mérito, entende que o projeto apresentado atende os requisitos do artigo 2º do citado diploma legal. Portanto, a matéria é conveniente nessa oportunidade, razão que leva os integrantes dessa comissão a opinar favoravelmente à concessão proposta. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opina pela aprovação desse projeto, remetendo ao plenário para discussão e votação, ao plenário para deliberar nosso parecer. Salas Comissões, 12 de agosto de 2004. Comissão Permanente de outorga de título de cidadania. Jovir Pereira Camargo, presidente. Celestino Correia, vice-presidente. Marivaldo de Campos, membro. O parecer da Comissão Permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar com sentados, que discordar se levantam. Aprovado. Parecer das Comissões Permanentes é o projeto de lei número 17 de 2004, de autoria do Legislativo. O projeto de lei, assim especificado, é a autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, institui um programa interdisciplinar de participação comunitária à prevenção e combate à violência nas escolas, da rede municipal de ensino e das outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essas comissões,
pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Legislativo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar nosso parecer. Salas Comissões, 13 de agosto de 2004. Comissões permanentes. Justiça e Redação, Décio de Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Patrícia Cristina Poncini, Presidente. Joelmir Pereira de Camargo, Vice-Presidente. O parecer das comissões permanentes está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam por sentados, que discordaram se levantem. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao Projeto de Lei nº 18, de 2004, de autoria do Legislativo. O projeto de lei acima especificado de autoria do vereador Celestino Correia, dada a denominação do Estado Municipal que especifica. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal, está elaborado de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Legislativo, remetendo-o para o plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar nosso parecer. Salas Comissões, 13 de agosto de 2004, Comissão de Justiça e Redação. Décio de Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. O parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram por sentados, que discordaram se levantem. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao Projeto de Lei nº 19, de 2004, de autoria do Legislativo. O projeto de lei acima especificado, de autoria do vereador Valdeir de Campos, altera o Dia Municipal do Evangelho, instituído pela Lei Municipal nº 1194/99, de 16 de março de 1999. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Legislativo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar nosso parecer. Salas Comissões, 13 de agosto de 2004. Comissão de Justiça e Redação. Décio de Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. O parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram por sentados, que discordaram se levantem. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao Projeto de Lei nº 20, de 2004, de autoria do Legislativo. O projeto de lei acima especificado, de autoria do vereador Valdeir de Campos, altera a idade instituída pela Lei Municipal nº 393, de 84, de 7 de novembro de 1984, que institui o sistema de transporte urbano gratuito aos idosos. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborada de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Legislativo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar nosso parecer. Salas Comissões, 13 de agosto de 2004. Comissão de Justiça e Redação. Décio de Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. O parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram por sentados, que discordaram se levantem. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao Projeto de Lei nº 33, de 2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei acima especificado, dada a denominação do próprio municipal que especifica. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborada em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação, ao plenário para deliberar nosso parecer. Salas Comissões, 13 de agosto de 2004, Comissão de Justiça e Redação. Décio de Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. O parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram por sentados, que discordaram se levantem. Aprovado.
Parecer da Comissão Permanente, projeto de lei número 34/2004, de autoria do Executivo. Projeto de lei acima especificado cede o direito de uso real de imóvel municipal à primeira Igreja Batista em Boituva e das outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscreve, opino pela apreciação deste projeto oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar é nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2004, Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. Parecer da Comissão Permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente é o projeto de lei nº 35/2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei assim especificado cede direito de uso real de imóvel municipal à primeira Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Verdade e das outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal, está elaborado de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscreve, opino pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar é nosso parecer. Salas das Comissões, 13 de agosto de 2004, Comissão de Justiça e Redação, Décio Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. Parecer da Comissão Permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente é o projeto de lei nº 36/2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei acima especificado cede direito de uso real de imóvel municipal à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ferreira em Boituva e das outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscreve, opino pela apreciação desse projeto oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar é nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2004. Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. Parecer da Comissão Permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente é o projeto de lei nº 37/2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei acima especificado cede direito de uso real de imóvel municipal à Mitra Arquidiocesana de Sorocaba e das outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscreve, opino pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar é nosso parecer. Salas das Comissões, 13 de agosto de 2004, Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. Parecer da Comissão Permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente é o projeto de lei nº 38/2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei acima especificado dispõe sobre a denominação de pista de caminhada que especifica. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscreve, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar nosso parecer. Sala de Comissões, 17 de agosto de 2004. Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, Presidente, Celestino Correia, Vice-Presidente. Parecer da Comissão Permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário a parte de requerimentos.
Requerimento número 77 de 2004. Senhor Presidente, prezados vereadores, através do ofício número 1666 de 2004, a Secretaria do Estado da Educação informou, em resposta ao requerimento número 44 de 2004, de iniciativa desta vereadora, que a Escola Estadual Alferes Mário Pedro Bercelino atende plena e adequadamente o ensino médio do município, com capacidade de 2.025 alunos, sendo que no ano de 2005 a previsão é para 1.982 alunos matriculados. Contudo, não podemos concordar com tal justificativa e ficarmos silentes, quanto a realidade não é esta vivenciada pelo município. Em virtude da falta de espaço na mencionada escola, o município cede 6 salas das escolas municipais para o atendimento estadual, a fim de serem ministradas aulas do supletivo e telesalas. Verificamos ainda salas superlotadas, considerando ainda a possibilidade de transferência de estudantes para esta cidade. Requer a mesa, após ouvir dos pais, ser oficiada Secretaria da Educação, querendo que informe sobre os projetos de ampliação do ensino médio da cidade, com a criação de novas vagas e a consequente melhoria na qualidade do ensino. Sala sessões 13 de agosto de 2004, Patrícia Cristina Poncini, vereadora. Requerimento número 77/2004, da autoria da vereadora Patrícia Cristina Poncini, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar para sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boituva, requerimento número 78 de 2004. Raul Gomes da Silva Filho, brasileiro, casado, vereador, vem respeitosamente dentro da legislação vigente e atendendo às normas legais dessa Casa de Lei, querer ser oficiado do Senhor Prefeito Municipal a fim de informar esta Casa Legislativa. Número 1. Qual os valores gastos mensalmente com os aluguéis dos imóveis onde estão instaladas as Secretarias de Educação, Saúde e Departamento de Trânsito? Sala sessões 12 de agosto de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Requerimento número 78/2004, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem para sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boituva, requerimento número 79 de 2004. Raul Gomes da Silva Filho, brasileiro, casado, vereador, vem respeitosamente dentro da legislação vigente e atendendo às normas legais dessa Casa de Leis, e querer ser oficiado do Senhor Prefeito Municipal a fim de informar a essa Casa Legislativa. Número 1. Qual o valor total gasto com a construção da ponte Clóvis Ferreira no Jardim Oriente? Sala sessões 13 de agosto de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Requerimento número 79/2004, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem para sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Excelentíssimo Senhor Valdir de Campos, Presidente da Câmara Municipal de Boituva, requerimento número 80 de 2004. Orley Ivan Cardoso, vereador, brasileiro, casado, residente domiciliado da Rua São Cristóvão, número 240, na cidade de Boituva, vem respeitosamente requerer que seja ouvido o plenário e encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, requerimento solicitando certidão, onde fique bem claro todos os gastos efetuados pela municipalidade referente às seguintes despesas, compreendendo o período de janeiro de 2004 até a presente data: assistência à criança e ao adolescente, difusão cultural, transporte rodoviário, desporto comunitário. Deverá constar na certidão todos os valores pagos com data de pagamento, nome do fornecedor, especificar qual modalidade a despesa foi contratada, inclusive por dispensa de licitação, se for o caso.
Nesses termos, pede deferimento, Boituva, 11 de agosto de 2004. Ordeio Cardoso, vereador. Justificativo. Pedido a certidão se faz necessário para que esse vereador tenha condições de avaliar o que está sendo gasto o dinheiro e, após fazer as avaliações necessárias, entrar na justiça, se for o caso. Requerimento número 80/2004, de autoria do vereador Raul, do Ordeio Cardoso, está em discussão. Está em votação. Senhor presidente, eu posso subscrever esse requerimento ou não? Vereador Orley. Tem a minha permissão, presidente. Obrigado. Está em votação. Os vereadores que concordaram podem sentar, os que discordaram se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário, passo de indicações. Indicação número 152, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Poncini. Solicita ser encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: colocar placas de identificação com o nome de ruas no loteamento Gerson Pinheiro em regime de urgência. Tal providência faz necessária, considerando que as agências de correio elétrico não procedem com a entrega de correspondência devido à falta de identificação das ruas. Os moradores do loteamento, inclusive, já protocolaram pedido na Prefeitura Municipal solicitando tal pedido, mas até o momento nenhuma providência foi adotada. Indicação número 153 de 2004, de autoria do vereador Celestino Correia. Solicita ser encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: dar o nome de Constantino Prestes e Benedito Prestes, ambos conhecidos como Nagos, de tradicional família na nossa cidade, no loteamento a serem implantados no nosso município. Indicação número 154, de autoria do vereador Celestino Correia. Ser encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade da denominação de Demetrio Galvão a uma rua própria da municipalidade. Indicação número 155, da autoria do vereador Décio Camargo. Ser encaminhado ao prefeito a seguinte indicação: entendendo a reivindicação dos moradores do bairro Cidade Jardim, conforme o bairro assinado em anexo, contendo 61 assinaturas, solicito as providências necessárias no sentido de efetuar melhorias na iluminação da Praça Olga Maria Tami, assim como também as podas das árvores, pois essas prejudicam a iluminação da praça. Solicita ainda a demolição do coreto existente nessa praça, tendo em vista que o mesmo não possui iluminação, sendo utilizado para a prática de prostituição e presença de usuários de drogas. Segue anexo o abaixo assinado. Dá licença, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria consultar o vereador Décio. Acho que por coincidência eu estou de posse também de um abaixo-assinado sobre o mesmo assunto. Será que seria uma cópia? Os moradores pediram para que fosse caminhado, mas se o senhor está caminhando, o objetivo é o mesmo. Então, realmente eu pediria autorização para assinar também a indicação e eu aproveitaria para fazer um comentário. Realmente, a situação da praça é lamentável. O coreto, que deveria ser uma coisa bonita, uma coisa para música, ele serve para prostituição, a sujeira que se encontrou ali, coisas sexuais, etc. Realmente, uma situação lamentável. As árvores precisam de poda, não tem iluminação. Os moradores realmente estão muito revoltados. Então, acho que essa indicação é bastante oportuna, mas precisaria que se fizesse alguma coisa, que não tem cabimento, uma praça bonita daquela, que eu julgo um loteamento muito bonito, encontrar-se naquela situação. Realmente é lamentável. Também gostaria de subscrever. Obrigado. Indicação número 156, de autoria do vereador Pedro Fernando Souza. Solicite
ser encaminhados pelo prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade de fazer coleta de lixos nos comércios, tais como restaurantes, bares, açougues e pizzarias, em finais de semana e feriados, devido ao acúmulo dos lixos, trazer muitas moscas e insetos. Indicação número 157, de autoria dos vereadores Patrícia Cristina Poncini e Décio Camargo. Ser encaminhados para o prefeito municipal a seguinte indicação: moção de canaletas no cruzamento da rua Ana Viana com José Walter, devido ao fluxo de águas pluviais nesse local, danificando o asfalto. Senhor presidente, encerrou as indicações. Eu pedi autorização a Vossa Excelência para fazer, eu não sei bem se seria uma indicação, senhor presidente, mas eu considero até falta de ética eu defender aqui alguma coisa da minha família, mas eu tenho sido cobrado pelas minhas irmãs. Eu diria aos senhores vereadores que talvez há mais de 8 anos o ex-vereador Getúlio Ferraz da Silva apresentou um projeto nesta casa denominando um dos pavilhões do centro de evento o nome do meu saudoso pai Santo Dorigueira. O centro de eventos, na minha opinião, tem três locais distintos. Um que seria o galpão social, o outro aberto para eventos públicos, etc. E o local de estacionamento. Eu não sei por que razão, uma coisa que foi aprovada, é lei há quase 10 anos, e não se colocou até o momento uma placa do meu pai, não se cumpriu a lei. Nesta época que a gente vê tantas inaugurações, tantas homenagens, acabamos de votar um projeto rapidinho para poder homenagear uma pessoa cuja homenagem é bastante justa, aliás. Eu farei uma indicação então ao senhor prefeito, em consideração à tradição da minha família, em consideração ao seu assessor direto, que é o meu irmão Egito Turiguelo, em consideração a mim, que tenho vários mandatos nesta casa, que não esquecesse por tanto tempo assim a minha família. E eu pediria que, aproveitando essa avalanche de inaugurações e festividades, que se fizesse justiça a uma família que tem tradição na cidade e cumprisse a lei, colocasse lá uma placa denominando, a menos que a lei tenha sido revogada e eu não tivesse conhecimento disso. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria de fazer uma indicação verbal também. No bairro ali da Santa Cruz, passando pela capela, na estrada ali dos Tirabás, tem uma tabula quebrada ali no João Tirabás. E ele reclamou para mim, foi no sábado agora, então não teve jeito de dar tempo de fazer indicação. Então eu pediria que o senhor pedisse regime de urgência, porque não está dando para passar, inclusive. Faz o favor. Passo ao senhor secretário a pasta de moções. Moção número 45/2004. Moção de congratulações. Senhor presidente, prezados vereadores, o vereador que a subscreve solicita que, após a tramitação governamental, seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações para a Orquestra Filarmônica da Associação Cultural Musical de Vida de Boituva e ao Coral de Boituva, pela apresentação realizada no último dia 6, nas dependências da Câmara Municipal. Impossível expressar os muitos elogios que merece a orquestra pela belíssima apresentação, emocionando todos aqueles que compareceram para prestigiar o evento. Sem dúvida alguma, não podemos deixar de reconhecer os talentos desses artistas. Diante disso, solicito a aprovação da presente moção pelos nobres colegas, dando após ciência ao Sr. Marcos Caldeira e a Sra. Zilda. Sala Sessões, 5 de agosto de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador.
Moção número 45/2004, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Senhor presidente, eu quero mais uma vez congratular o vereador pela iniciativa, uma das mais justas realmente, porque esse grupo está se formando agora, precisa do apoio da municipalidade, apoio de todos os poderes públicos. Então, o vereador na última sessão já fez um comentário elogioso a respeito, nós tivemos a oportunidade de estar aqui presente e eu, mais uma vez, quero parabenizá-lo pela iniciativa. A moção está em votação. Os vereadores que concordarem podem sentados, os que discordarem se levantem. Aprovado. Palavra livre. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou ler aqui agora, nesse momento, um boletim de ocorrência que eu registrei hoje na delegacia de Polícia de Boituva. Natureza da ocorrência, preservação de direitos. Local, Avenida Manuel Trujillo. Depois, em seguida, tem todos os meus dados aqui, não é necessário fazer essa leitura. Eu vou ler o histórico do conteúdo. Inclusive, faço questão que seja constado em ata o que eu vou ser lido aqui, que vai ser lido aqui. Prosseguindo, comparece nessa unidade policial o senhor Orley Van Cardoso, representando a coletividade, noticiando que é vereador dessa cidade e que, tendo em vista a construção de uma ponte efetuada no local, sentido bairro centro, bem como a falta de sinalização, em razão de acidente ali ocorrido. Quando eu falo acidente ali ocorrido, a obra está em andamento e já houve um acidente sábado. Agora, graças a Deus, não houve vítima. Então, prosseguindo, o acidente ali ocorrido, o representante requer que sejam tomadas providências legais para o fim de se sanar as irregularidades ali presentes. Tal fato se deve em razão da curva que dá acesso à ponte está em desproporcional ao trajeto que deveria ser seguido normalmente pelo condutor. Também existe a rotatória que encontra-se no trajeto para quem acessa a ponte, tendo que parte desta rotatória está lindeira à cabeceira da ponte. Fato esse que trazem perigo para os que ali transitam. Ponto. Esta ocorrência visa prevenir eventuais acidentes que ali possam ocorrer. Que está assinado pelo delegado de polícia de Boituva, Antônio Carlos, e eu gostaria até de falar para o excelentíssimo presidente para alertar a nossa administração que tome providências, porque coisas graves ali vai acontecer. Eu não vejo saída para aquela obra ali. A única saída que eu vejo ali, isso é a minha opinião, pelo conhecimento que eu tenho, eu acho que é desmanchar tudo aquilo ali e fazer de novo. Isso é a minha opinião. A ocorrência está aqui, eu quero que ela conste em ato, acabei de ler. E prosseguindo, eu gostaria de fazer aqui 3 indicações verbais. Há 8 anos a gente já vem fazendo indicação a respeito da rua Manuel de Santos Freire, Avenida Peregrinazo e João Alfredo de Souza. Então, 8 anos que a gente vem fazendo indicação, não só eu, como vários vereadores, Noêmia e demais vereadores, pediram recapeamento da Manuel de Santos Freire, Avenida Peregrinazo e essa tão querida rua, que é João Alfredo de Souza, que é uma rua central. E nunca foi
pedido. Eu gostaria que o senhor prefeito terminasse o mandato dele, fazendo essa benfeitoria, que viria trazer um visual muito bom para o Boituva. A Manuel Santos Freire, eu considero assim uma ridículo, no meu modo de dizer, que eu sou meio caipira, meio tontão. Você vem de Porto Feliz e você, assim que você sai do trevo, você percebe que você tem uma impressão que Boituva é uma cidade bonita. Porque você, olhando para o lado direito, você vê tudo ajardinado, arborizado, o caminhódromo. Então dá uma impressão bonita. Mas logo que você entra na cidade, você tem uma decepção muito grande, porque é horrível você ver aquelas lajotas todas irregulares, cheias de angulações, que vem dar um visual muito ruim para a cidade. E depois vem a prejudicar os moradores do local com o barulho da trepidação e até a própria edificação daquela via. O mesmo acontece com a Avenida Peregrinaço. É um paralelepípedo no centro da cidade. Se fosse um paralelepípedo, uma vila mais retirada, até que não ficaria assim muito em observação do pessoal. Então eu gostaria que essa indicação fosse analisada com carinho, porque Boituva está precisando de visões melhor, uma manutenção mais adequada para que o pessoal de fora chega e fala, realmente Boituva é bonito, dá gosto de vir aqui nessa cidade. Obrigado, senhor presidente. Tribuna livre. Antes, senhor presidente, também gostaria de... Já que o assunto é ponte, falar de ponte. Essa semana eu vi no Jornal da Cidade referente à construção da ponte do bairro Corumbá, na zona rural do nosso município, que interliga o município de Peró e Boituva. E eu fiquei muito contente, apesar de ter cobrado no ano de 2003 que fosse feito um planejamento, que fosse o município de Peró e o município de Boituva tivesse constado no orçamento do ano seguinte a construção dessa ponte, visando o estado que a ponte se encontrava. Isso foi encaminhado, foi subscrito pelo vereador Marivald na época, foi encaminhado à Câmara de Peró, à Prefeitura de Peró, à Prefeitura de Boituva. Veio a resposta somente da Prefeitura de Boituva, que estaria sendo agendado, encaminhado à Secretaria de Obras, não sei. Mas devido ao tempo de chuva no começo do ano, essa ponte foi levada pelas águas. Um motivo trágico, até na mesma época que o prefeito de Peró perdeu os dois irmãos, o colega vereador também naquela casa de leis. E isso se tornou praticamente, aqui na cidade nem tanto, mas na zona rural se tornou uma novela, o assunto da ponte. Esse vereador requereu, através talvez da palavra livre, que fosse feito uma passarela. Esse foi orçado, inclusive, pela prefeitura, mas não foi executado. Foram encaminhadas à Secretaria da Defesa Civil e agora eu vi noticiado no jornal que o governador autorizou a liberação, está esperando somente o convênio. Eu espero que os dois prefeitos, em comum união, acelerem esse processo. Não sei se é viável por ser um período eleitoral ou não, mas é de extrema urgência aos usuários daquele bairro. É só isso. Tribuna livre. Fará uso da tribuna o vereador Raul. Assuntos diversos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores, eu vou falar
algumas observações que eu tenho notado nos últimos tempos em Boituva. Mas, em primeiro lugar, eu vou parabenizar as igrejas evangélicas pelos cultos em ação de graça, que realmente cada culto me surpreende muito com o talento desses jovens evangélicos, com a quantidade de jovens que frequentam essas igrejas, preparando belíssimos cultos em homenagem ao 67º aniversário de Boituva, e é uma maneira também de fazer um culto bonito para nos homenagear, que nós somos os convidados dessas igrejas. E deixar claro que Boituva já doou 39 terrenos para as igrejas. Hoje nós podemos ver que foi votados mais 4 pareceres favoráveis: um terreno para a Igreja Batista, um terreno para a primeira igreja pentecostal de Boituva, um outro terreno para a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ferreira, e a Igreja Mitra Diocesana de Sorocaba. Vou deixar bem claro, esses terrenos doados para essas igrejas, não é a pessoa do senhor Edson Marcunso que doa, mas sim, somos nós pagamos os nossos impostos, e esse terreno não é do prefeito, é do município. Então tem candidato aí disputando o cargo executivo, tirando proveito disso, dizendo que foi o prefeito. Quanto a isso, não é verdade, é o município que doa. O que eu estou falando está gravado, é uma jogada política nojenta que esse candidato usa, porque esse terreno, como eu disse e vou tornar a dizer, não é do prefeito, é do município. E outra coisa, senhor presidente. Vereador, permite uma parte, por favor. por gentileza. Para enriquecer o seu pronunciamento, vereador, certamente a imprensa vai publicar, eu gostaria de sugerir para que no seu pronunciamento também ficasse bem claro para a classe evangélica que não acredite nessa história de que, se determinado candidato de oposição vencer as eleições, vão fechar as igrejas evangélicas. Esse é um absurdo muito grande, porque eles têm que se conscientizarem de que a igreja foi construída em terrenos deles, os terrenos foram doados. Ninguém, absolutamente ninguém, tem competência legal para fechar qualquer igreja, porque elas estão oficialmente instaladas. Esse trabalho que nós temos feito em nossas visitas. Não acreditem nessa conversa, porque é um absurdo. As igrejas foram construídas em terrenos legalmente doados pelo município, legalmente doados por todos nós contribuintes. Então seria realmente interessante que não se divulgasse essa notícia, que eu considero muito baixa, e que os evangélicos mostrem que não são ingênuos e não acreditem nisso. E ninguém pode fechar uma igreja que é deles, construíram com o recurso deles em terrenos legalmente doados para eles. Muito obrigado. Vereador Celestino, por favor, eu não vou dar a parte do senhor. Deixa eu concluir o meu pronunciamento. Na próxima sessão, o senhor marque na tribuna livre e o senhor pode usar à vontade. Dando continuidade ao meu pronunciamento, bem lembrado, nobre colega vereador, que esse tipo de política, esse tipo de assunto não convence mais ninguém. E aproveitando ainda isso, eu vou pedir, senhor presidente, eu gostaria de ter acesso a todos os loteamentos que estão sendo realizados em Boituva. Eu quero o cronograma, eu quero saber quantos lotes a prefeitura segura de cada loteador em troca da pavimentação que o loteador deve fazer, A prefeitura que parece que segura alguns lotes devidamente registrados em nome da prefeitura e depois devolvido para o mesmo. Então eu quero ter o conhecimento também
essa maneira como é feito essa doação e depois é devolvido para o loteador. Eu tenho uma parte em minhas mãos, senhor presidente, já que o prefeito Edson Marcuccio não responde os meus requerimentos ou tenta ganhar tempo de alguma maneira, eu vou adiantar algumas coisas até o presente momento. Eu fiz uma certidão, protocolei na prefeitura, pedindo valores que a rodovia Colina das Estrelas repassa para o município. Ele sugeriu que eu decifrasse qual a linha da Constituição Federal do artigo 5º do inciso 34º. Eu estou respondendo isso para o prefeito, mas tenho aqui em minhas mãos parte de uma documentação que até o presente momento foi repassado para o município de Boituva R$4.182.000 e nossas estradas estão em estado lastimado. Semana passada tivemos uma perda grande da funcionária da Caixa, a Beth. A estrada que liga Boituva a Cerquilho tem partes que é intransitável, são crateras naquela estrada. Tudo isso, senhor presidente e senhores, porque naquela rodovia não existe radar, não dá lucro, por isso põe a vida das pessoas em risco. Isto é lastimável. Nossas praças estão em estado deplorável, tanto é que o vereador acabou de fazer uma indicação pedindo a conservação da praça, pedindo a conservação de um coreto que está lá abandonado, servindo para mau elemento, fumar maconha e fazer baderna naquele local. Isso o senhor pode rever a indicação, que é o vereador da situação que pediu o prefeito. Isso mostra o descontentamento desses vereadores com a atual administração. E gostaria também, senhor presidente, de lembrar ao senhor prefeito que ele não esqueça a data de mandar para esta casa a nossa resposta do projeto da iluminação pública. Deixar bem claro que eu estou contando dia a dia o prazo que ele tem para nos responder, para ele não se esquecer de me mandar essa resposta. Ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 22/2004, de 6 de agosto de 2004, que concede título de honra ao mérito ao senhor Luiz Carlos Antonieta, de autoria do vereador Orley Ivan Cardoso, já comparecido favorável às comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram permanecem sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Projeto de Lei nº 17/2004, de 27 de julho de 2004, que institui o Programa Interdisciplinar e da Participação Comunitária para a Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e da outras providências, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, já comparecido favorável às comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram permanecem sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Projeto de Lei nº 18/2004, de 6 de agosto de 2004, que dá a denominação do Estado Municipal, que especifica, de autoria do vereador Celestino Correia, já comparecido favorável das comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram permanecem sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Projeto de Lei nº 19/2004, de 6 de agosto de 2004, que altera o Dia Municipal do Evangelho, instituído pela Lei Municipal nº 1124/24, de 6 de 3, de 16 de 3 de 99, de autoria deste vereador, já compareceu favorável das comissões, está em discussão.
discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 20/2004, de 6 de agosto de 2004, que altera a idade instituída pela Lei Municipal número 393/84, de 7 de 11 de 84, que institui o sistema de transporte urbano gratuito aos idosos. De autoria deste vereador, já compareceu favorável das comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 033/2004, de 12 de julho de 2004, que dá a denominação a bloco municipal, que especifica, já compareceu favorável às comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 034/2004, de 28 de julho de 2004, que segue direito de uso real da imóvel municipal, primeira igreja Batista em Boituva e da outras providências, já compareceu favorável às comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 35/2004, de 28 de julho de 2004, segue lei de uso real de imóvel municipal, igreja pentecostal Jesus Cristo é a verdade e da outras providências, já compareceu favorável às comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 036/2004, de 28 de julho de 2004, que cede direito de uso real de imóvel municipal à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, em Boituva e da outras providências, já compareceu favorável às comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 037/2004, de 29 de julho de 2004, que cede direito de uso real de imóvel municipal à Mitra, Arquidiocesana de Sorocaba e da outras providências, já compareceu favorável das comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 038/2004, de 12 de agosto de 2004, que dispõe sobre a denominação de pista de caminhada, que especifica, já compareceu favorável às comissões, está em discussão. Senhor presidente, gostaria de fazer um comentário referente ao caminhódromo. Na época havia um acerto entre a Câmara Municipal, eu era presidente aí, não sei se os vereadores lembram, que eu usei na tribuna um acordo junto ao chefe executivo que o caminhódromo da Avenida Brasil seria dado ao nome do senhor Edson Bruno, e esse caminhódromo em construção, que liga o viaduto para o Ferreira, seria o nome do senhor Antenor Friso. Mas, já que o Poder Executivo decidiu dar o nome do senhor Antenor àquele caminhódromo, também concordo com o projeto. Eu só queria deixar registrado isso. Obrigado. O projeto está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente sessão.